Quando o anticoncepcional foi inventado, foi criado, foi idealizado, isso, naquela época, década de 50 e 60, foi uma revolução na sexualidade feminina. Porque na década de 50 e 60, minha gente, o sexo tinha finalidade somente de reprodução. Ninguém tinha sexo por prazer. A mulher não podia pensar nessas coisas. A mulher casada, ela tinha relação sexual para procriar, para ter filhos, certo? Mas aí foi quando uma enfermeira e uma milionária, ambas feministas, lá nos Estados Unidos, na década de 60, criaram o primeiro contraceptivo hormonal. Sensacional! Vou tomar um remedinho que vai fazer com que eu não engravide. Imagina as gênias, elas foram gênias. Ó, foi uma revolução sexual aquilo ali na década de 60, quando elas inventaram os contraceptivos hormonais. Mas qual é o problema? Naquele momento, naquele período, elas não pensaram que aquele medicamento ia trazer fortes consequências para a saúde da mulher. Aquelas mulheres que usaram os contraceptivos naquela época, década de 50, 60, elas sofreram muito por causa dos efeitos colaterais. Muito mais do que vocês sofrem hoje, sabe por quê? Porque a dosagem era muito maior do que a dos anticoncepcionais de hoje. Então elas tinham enxaqueca, AVC, algumas realmente vieram a óbito, né? Elas morreram. Muito relato de depressão naquelas mulheres. Aí foi quando, na década de 80, eles reformularam os anticoncepcionais. E eles, então, desenvolveram anticoncepcionais com doses baixas. Ó, doses mais baixas. Quero que vocês saibam que essas doses supostamente baixas, ainda hoje, elas equivalem a mais de 30 vezes, vou até colocar aqui, os novos medicamentos chegam a ter hormônios 30 vezes mais do que um corpo feminino é capaz de produzir. E é por isso que mesmo esses anticoncepcionais modernos, com dose baixa, provoca tanto mal, né? Provoca tanto risco, tantos efeitos colaterais na saúde da mulher. Mesmo o anticoncepcional reformulado, com a dosagem supostamente menor, ele provoca uma série de danos ao corpo da mulher. E vejam, para que você não engravide, viva segura, sem anticoncepcional, você não precisa voltar para ele, não. Não precisa, existe um método para isso, existe um método contraceptivo natural. Ah, é camisinha? Ah, é DIU? Não, não é só isso. Porque se você usa só camisinha, se você põe um DIU de cobre, isso não dá a segurança que você quer. Quantas mulheres eu conheço que usa camisinha, põe DIU de cobre e tem medo de engravidar? Toma a pílula do dia seguinte. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um método contraceptivo natural, onde você aprende a identificar exatamente quando você está fértil e quando você não está fértil. Quando aquelas mulheres feministas geniais criaram o anticoncepcional, elas não estavam pensando nos efeitos colaterais. Eu tenho certeza, elas eram feministas, elas jamais iam pensar na mulher se submetendo, se sujeitando a esses efeitos. Não, elas queriam liberdade sexual. E naquele período, a ciência não estava tão avançada. Ninguém sabia como funcionava o ciclo feminino. Ninguém sabia que tinha uma fase fértil e uma fase não fértil. Mas hoje já se sabe. Então, vocês não precisam voltar para o anticoncepcional.